Olá, mais uma vez aqui a gente no nosso podcast ABC News Esportes. Não vamos falar de futebol em si hoje, mas vamos falar sobre as regras, leis. E hoje a gente trouxe um especialista em direito desportivo e outras áreas também que ele vai poder falar um pouco. Hoje o nosso objetivo aqui é praticamente fazer uma publicização do que é esse direito, do que é a regra que o jogador precisa ter a disciplina, o árbitro, o corpo diretivo dos times de futebol e que é só voltado para o futebol, né? Hoje a gente está aqui com o advogado Carlos Alberto, especialista em direito desportivo, e que vai poder falar um pouco sobre isso e obrigado por aceitar nosso convite. Queria até que você falasse, você tem outras especializações também, né, doutor Carlos? Muito obrigado, bom dia a todos e todas, bom dia, obrigado pelo convite, Elias. Meu contemporâneo da Faculdade de Direito, é meu contemporâneo, fomos contemporâneos na Faculdade de Direito. Assim, a minha vida acadêmica, ela é bem plural, desde sempre, né? Eu comecei lá na Faculdade de Matemática, em 1991, passei pela Educação Física, Pedagogia, Teologia, Filosofia, Letras, Direito, eu fiz mestrado em Ciência da Religião, fiz mestrado em educação e atualmente sou doutorando em comunicação social, lá pela Universidade Metodista, em São Bernardo. E o direito foi a minha última faculdade, mas a que eu mantenho até hoje, tenho mantido aqui no presente momento, as minhas atividades profissionais. E uma das especialidades que eu fiz direito militar, eu fiz direito penal, direito civil, direito tributário, direito de trânsito, direito notarial, direito parlamentar, direito, né, eleitoral e direito desportivo. E atualmente eu sou auditor, nós chamamos de auditor, depois de uma reforma aí no judiciário, tudo aquilo que recebia nome de juiz, de delegado, né? Lembra do delegado de educação? Ó, vai na Hum. delegacia de educação, não é mais diretor de ensino, né? Dirigente de ensino, ó, o delegado da partida, o juiz do futebol. Isso foi perdendo, porque ficou vinculado à carreira. O delegado à carreira policial, concursado, e o juiz à carreira da magistratura. Então, nós recebemos o nome de auditor, assim como é no Tribunal de Justiça Militar. São os auditores, lá são as auditorias e no Tribunal de Justiça Desportiva nós temos as comissões. Diferentemente do direito administrativo, você bem sabe disso, que não tem um manual, fala, ó, o Código do Direito Administrativo. O direito administrativo são leis que estão esparsas na Constituição, leis próprias dos estados, a Constituição estadual, as leis orgânicas dos municípios, né? Então você tem leis díspares aí que compreendem e que fazem o arcabouço do direito administrativo. O direito desportivo, não. Nós temos o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É nele que as comissões, que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né? Nós temos os TJDs nos estados, os 26 estados e no Distrito Federal, do futebol. Lembrando que cada modalidade tem o seu Tribunal de Justiça Desportiva, pelo princípio da especificidade, da especialidade. O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de São Paulo não julga caso da natação, por exemplo. Ele Uhum. está vinculado única e exclusivamente ao futebol de São Paulo e às competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol. Por exemplo, se tiver um caso envolvendo dois clubes, Clube A da Série A do Brasileiro versus Clube B da Série A do Brasileiro, numa partida do Brasileiro, eles serão julgados pelo STJD, pelas auditorias e, em caso de recurso, pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A mesma coisa é em São Paulo. Se esse time A jogar o Campeonato Paulista contra o time B, qualquer caso de indisciplina que, que haja afronta ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. Então, um exemplo aqui, um Corinthians, por exemplo. Ele joga Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista. Se for uma partida do Paulista, nós vamos julgar. Se for uma partida da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro, é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que fica, a sua sede é no Rio de Janeiro. Então, essa é basicamente a estrutura. Nós julgamos
todos os casos de cometimento de infração disciplinar, segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, dos campeonatos organizados pela Federação Paulista de Futebol. O TJD do futebol paulista funciona no mesmo prédio, mas não significa dizer que somos subordinados à federação. Nós temos uma autonomia para essas questões. Temos um presidente, que é o Dr. Arthur Dian, temos uma vice-presidenta, ou vice-presidente, como queiram, que é a doutora Mariana, e ele funciona lá, o pleno funciona no prédio da federação. E as comissões também no prédio da federação. E nessa estrutura, a gente tem também, queria até falar rapidamente sobre um assunto que aconteceu essa semana, as ligas, né? São os campeonatos amadores. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, até sobre o caso que aconteceu recentemente, como foi julgado rapidamente. Os auditores são 3 no caso? Não, os auditores são 5. Ah, 5 nessa 5. disciplinar, nessa primeira instância? 5. 5. Mais a procuradoria e mais a defesa técnica. Quando nós fazemos julgamento no TJD de São Paulo, do futebol paulista, o Sindibol, que é o sindicato dos atletas profissionais, ele fica lá como se fosse a defensoria pública. Então, o clube não apresentou um advogado, não apresentou uma defesa, o advogado do sindicato está lá e faz a defesa técnica. E a procuradoria está lá sempre defendendo os interesses da disciplina. E são 5 auditores, um presidente, um vice-presidente e 3 auditores. E aí, nesse caso específico do Bandeirantes na final de Diadema, já que ele faz parte dessa classe que está dentro da justiça desportiva também, né? Queria que você falasse um pouco rapidamente sobre o caso. Veja bem, as ligas de futebol amador não necessariamente devem estar vinculadas à federação. É uma opção da É uma liga, opção. tá? Tem liga que fala, não, minha liga é pequena, nós temos 465 municípios no estado de São Paulo, 5.570 no Brasil. Tem um município lá que tem 3.000 habitantes, tem um time, 2 times. Por que você vai se vincular à federação do seu estado? Porque você tem o ônus e o bônus. Você tem a chancela da federação, mas você tem o ônus de ter uma estrutura minimamente organizada. E Diadema optou por criar um Tribunal de Justiça Desportiva, nomeando em ata, registrando em cartório, os auditores, a procuradoria, isso está tudo registrado em ata. Não são todos os municípios que têm, e não são todas as ligas que estão vinculadas. Vinculou-se a liga, a federação, você tem lá aquela estrutura de, numa primeira instância, o tribunal local faz o julgamento. E, em caso de recurso, se o denunciado, o apenado, o condenado, qualquer nome que vocês queiram, quiser recorrer, esse recurso tem que ser obrigatoriamente endereçado à federação. Para o tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Paulista. Por quê? Porque o tribunal local, ele funciona como uma comissão lá da federação, do Tribunal de São Paulo. Então, ele é uma comissão autônoma, tá? Julga, o atleta cumpre ali o que foi imposto. Agora, se ele entender que cabe recurso, que é um direito dele, na estrutura do Tribunal de Justiça seria a segunda instância, seriam os desembargadores. Então, o nosso tribunal pleno seria, entre aspas, a segunda instância, os desembargadores, que inclusive, da decisão do tribunal pleno, do TJD, cabe recurso ao STJD, que seria a terceira instância ou o STJ, por exemplo. Para entender, porque as pessoas que nos ouvem e nos assistem pela internet, talvez não consigam montar na sua cabeça essa estrutura se nós não dermos exemplos práticos de como funciona. Então, uma ação civil, por exemplo, você vai lá no Tribunal de São Bernardo, que é a minha cidade natal, e você entra com a ação. Ganhando ou perdendo, se couber recurso, vai para uma instância superior, que seria no tribunal, os 3 desembargadores vão julgar esse caso. Se você não concordar com a decisão e houver afronta a leis, né, o STF vai julgar afronta à Constituição. Se houver afronta a leis infraconstitucionais, você vai subir o recurso para o STJ, que popularmente a gente chama de terceira instância. Assim no Tribunal de Justiça Desportiva. Então é exatamente assim, doutor. Bom dia, Elias. Bom dia, doutor. Obrigado pela presença. Bom dia aos nossos telespectadores. Porque, assim, como o senhor estava falando, a gente muitas vezes não tem esse conhecimento, sobretudo com campeonatos amadores, né? Que a gente comentou no programa passado, de que, o Elias me passou esse caso, eu falei, não desconheço, né?
nunca ouvi falar, o senhor estava até explicando que porque não tinha essa publicidade. Até justamente por conta disso, doutor, não tem a gente, os mais leigos, né? Principalmente quem pratica o esporte de final de semana, né? Tem ali os seus campeonatos, vamos dizer assim, de times de bairro, Hum. né? Para que se haja esse, essa condução, é preciso que a liga tenha essa ligação com a federação, é mais ou menos isso? Para ela ter assim, no caso do recurso, Isso. mas ela pode montar ali, porque desde sempre, vocês sabem disso, desde sempre os tribunais existem, está lá na Bíblia, ok? Sim. Desde sempre. Precisa de alguém para julgar, precisamos de um rei, precisamos de um juiz, porque as pessoas entram em litígio. E o desporto não é diferente. Aqui a gente fala do futebol porque é o esporte mais popular. Estamos aí na Copa do Mundo. Alguém me perguntou: pô, a FIFA poderia ter retirado a punição do jogador dos Estados Unidos? Ela é organizadora do campeonato. Tem uma previsão legal. Se é. A gente sempre fala no direito, né? Para o funcionário público. Olha, isso não é ilegal, mas é imoral, Imoral. tá? Nós estamos Exatamente. diante de uma imoralidade. Agora, é imoral a FIFA fazer isso? Não sei, não compete a gente discutir. Tá lá, assinaram, as confederações assinaram, aceitaram esse tipo de regulamento, ok? Tiraram o cartão do atleta dos Estados Unidos. Mas o Cristiano Ronaldo já tinha sido beneficiado também por esse A instituto imoralidade legal. está no pedido do presidente, né? Então, aí a Aí imprensa fala, ó, o interferiu. presidente quem pediu? Eu não Pô, não sei, sei, é verdade. eu não Mas se participei dessa pediu, reunião. Você estava na reunião? Não, não estava, ninguém me chamou. Agora, se ele quer chamar para si como uma questão política que vai, pô, aí é uma. Não, a gente não vai discutir isso politicamente. virou jogo. Começa a É, fugir do escopo do direito desportivo. quis participar de uma polêmica. De fato, acho que isso aconteceu. Resolve lá, entre a FIFA organiza seu campeonato. Lembremos que o futebol não é um produto público, né? É um produto privado, pô. Então, é Sim. justamente isso. Essa questão da justiça deportiva, ela não é pública, né? Então é privada, a gente pode falar, é uma coisa particular ali, É porque uma os clubes. justiça, é uma justiça reconhecida pelas leis, está lá, tanto que tem um Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e ele traz como formaram, quem faz parte do STJD, quem compõe, quem é o presidente, como funciona a procuradoria, como funciona a defesa técnica, como funciona o recurso, os prazos para os recursos, está tudo lá. Então é uma coisa. Eu entendia que era justiça pública, que você entrava como qualquer outro processo. E passou lá no Supremo do. STJD. Passou dali. O cara pode procurar essa justiça comum se ele se Então, mas a sentir. Constituição Federal, ela diz o quê? A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que as questões do desporto devem ser discutidas no desporto. Mas não proíbe. Ele. ele Se você for a outra instância sem discutir essa questão, porque o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de São Paulo, que tem um trabalho hercúleo, eu gosto de usar essa palavra porque são os trabalhos de Hércules. São muitos processos. Tá? Semana passada tivemos uma pauta com 35 processos em uma comissão. Porque é sub-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, feminino tem e, julgamento. e mais os recursos das ligas. É muito processo. Porque a questão é o seguinte: a procuradoria vamos comparar o direito penal sempre. Ela é a dona da ação penal. O Ministério Público é o dono da ação penal. Tá? Se a ação for pública e incondicionada, é o Ministério Público. Tá? Se é condicionada à representação ou privado, depende Uhum. da representação do ofendido. A procuradoria recebe a súmula e muitas vezes a imagem dos jogos. Caso de expulsão do jogador, murro, tapa, carrinho por trás, todas essas condutas, ela tem no Código Brasileiro de Justiça Desportiva um enquadramento. Tá lá, exemplos. Aquele é um rol exemplificativo. Chute, tapa, mesmo que sem a intenção de machucar, de causar Cuspirada. dano, cuspir, gestos obscenos, tá?
O que tem ocorrido muito, racismo, gordofobia, Todos têm que ser provocados por xenofobia. alguém que foi ofendido. Se consta na súmula de jogo, no relatório do Tem a diretor, súmula também. tem a súmula e o relatório do diretor de jogo, o relatório da equipe de apoio. Ó, torcedor xingou lá X pessoa, Já. ofendeu questões de racismo. A procuradoria vai. Então, mas nesse caso, doutor, até ilustrando que o Elias estava, acho que querendo, né, ir na linha, tanto tá lá na parte desportiva, mas que se leve para a justiça comum. Acho que o caso de racismo seria um desses, né? Então, mas aí o caso de racismo, nós vamos, independentemente do que acontecer. Tem casos aí que o torcedor, o atleta, um jogo da Argentina, lembra que a polícia entrou lá no meio do jogo para prender o jogador? É crime. Ação pública incondicionada. Se o policiamento identificar o torcedor, como já aconteceu, vai conduzir esse torcedor para o DRAD, lá a delegacia que nos grandes estádios tem lá o delegado, o Ministério Público já está lá e tem um juiz. Já faz ali mesmo. Já julga o É o cidadão lá. G-Clean, né? Como se fosse um G-Crim. É o G-Clean. É, Já sai na custódia ali já também. sai. Então, é um crime. Mas nós temos que ter a interdependência das esferas. Vou dar um exemplo prático. O motorista que conduz o seu veículo embriagado. Não alcoolizado, tá? Embriagado, tá bom? São coisas diferentes. De 0,05 a 0,32 ele está alcoolizado no etilômetro. 0,33 para frente ele está embriagado. Embriagado é crime. A embriaguez é crime, a alcoolemia não. A alcoolemia é infração É o administrativa, contrário. tá? É infração administrativa. O policial vai fazer a autuação, reter o veículo no local até a apresentação de condutor habilitado. Se não apresentar, o veículo vai ao pátio. 10 vezes o valor da multa máxima, da gravíssima, que vai dar quase R$ 3.000, e 1 ano de suspensão de direito de dirigir. Ele vai cumprir todas essas penas administrativas e, se ele tiver embriagado, ele vai para a delegacia e vai sofrer um processo crime lá. Então, são coisas diferentes. A Justiça Desportiva vai julgar o que aconteceu na praça desportiva e a Justiça Criminal vai julgar o crime por exemplo, de racismo. Ele pode ser apenado, o atleta, por exemplo, pela Justiça Desportiva, pena pecuniária, quando houver previsão de pena pecuniária, suspensão por partidas ou dias, dependendo da transgressão, e o processo crime segue paralelamente lá e pode ser apenado ou absolvido, não importa. Só não pode falar, foi absolvido lá, quero aqui cancelar o processo Sim. da Justiça Aí também Desportiva. é fácil. Não, Então, Só mas pra a desistir. proibição para ir para a justiça comum não existe, mas ele pode não. sofrer até um revés lá, porque o cara É tem que aí são tanta casos coisa. diferentes. Estou falando a discussão do mérito da Vamos- Justiça Desportiva Ah, tem que ser exaurido pela Justiça tá. Desportiva. É que aí, quando Exaurido. você Mas deu aí o ele. exemplo, tem um crime envolvido. Aí quem vai apurar é a Polícia Civil. Não tem nada a ver com a Justiça Desportiva. Não é que a federação levou o caso para Aham. Pra a justiça própria comum. polícia que estava lá como autoridade. E numa esfera, na questão, aí, já falando de profissionais que tem contrato, aí a gente ouve muito falar, o clube não pagou. A Justiça Desportiva Relação talvez consegue. trabalhista. É que você tem uma relação trabalhista. Você Mas pode tocar era. 2 processos na Justiça Desportiva, até por o transfer ban lá que alguns clubes sofrem. Descobri essa semana que é transfer. É proibição, né? É o bloqueio no registro de novos atletas naquele período. Você não pode registrar. Você pode contratar, mas não vai jogar. O cara Tá. fala assim, ó, é que algumas pessoas, por falta de conhecimento técnico, falam assim, ó, o clube A não pode contratar. Não, pô. A lei não proíbe você contratar um funcionário. Pode Lógico. contratar. O que acontece é que ele não vai jogar por falta de registro. Aí você vai contratar um cara para ficar pagando o cara para treinar. Então aí o clube fala, pô, não dá. Ah, mas eu quero segurar ele aqui porque pode aparecer um outro clube tentando comprar e ele quer jogar aqui. Então eu contrato porque eu vou derrubar o transfer ban daqui a 15 dias. Pode contratar. Ele só não pode ser inscrito. O que a gente chama no futebol brasileiro de BID. Ok? O BID é o boletim informativo diário com os atletas que estão registrados e aptos para jogar. Então saiu no BID, pode pôr na súmula. Se o E cara quem não está com o transfer tiver, ban, o cara não tiver no bid, tiver jogando, tá irregular. aí vai E sofrer aí a você sanção. vai. Aí é perda de ponto. É. Porque nós temos uma tipificação. Se não me engano, é o 214. Você incluir na súmula atleta que está impedido de jogar. É que a Federação Paulista de Futebol,
ela tem mecanismos no registro, no DCO lá, na diretoria de competições ou diretoria de registro de atleta, que impede você de colocar na pré-súmula, porque tem uma pré-súmula a ser preenchida. Até, acho que um dia antes do jogo, você preenche lá quem vai para a súmula, ok? Quando o atleta está com suspenso, terceiro cartão amarelo, o sistema não permite lançar. Mas tem gente que fala, não, põe aí, vai jogar. Né? Porque tudo é uma questão de valores, né, Elias? A gente sabe. Eu lembro de um caso emblemático numa cidade em que o juiz proibiu a realização de uma partida de final de uma liga. Porque a polícia militar não ficou sabendo antecipadamente e foi avisado que ia ter mais de 10 mil pessoas nessa final. Aí o juiz falou, não vai acontecer o jogo. E se acontecer, vai pagar uma multa de 10 mil reais. Jogaram. Jogaram. 10 mil reais, pô. A gente paga. Aconteceu o jogo lá, tá bom, paga a multa. Paga a Pagou. multa, pagou. Não é isso? O poder do juiz caiu por Você terra tá total. na faixa de rolamento aqui na terceira faixa da esquerda, vai. Tá lá, 120. Aí o carro atrás com a luz acesa, dando luz para você passar. Fala, não, eu já tô a 120, ele não vai passar não, que ele tá acima da velocidade. Sai da frente, pô. Sai da frente e deixa ele quer pagar a autuação lá, se ele for autuado, ele que paga. Ele tá correndo esse risco, não é? É isso, tudo é nesse sentido. A lei da justiça desportiva, então, é igualzinha para o amador, é isso? Sim, Não muda nada. sim. O que As ligas que invocarem julgamentos para os atletas, tá lá, o CBJD. O artigo 1º, ele tá falando quem está abarcado pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O esporte profissional, o amador, tá Então, lá. mas para isso, doutor, aí acho que ele tem que estar ligado à federação. Não precisa, tá Não ligado? precisa. Não. Porque a minha dúvida, o que que era? Quando o Elias me trouxe, eu falei, caramba, eu não sabia, né? Pelo menos nunca tinha escutado falar, mas como o senhor trouxe, né? Que às vezes se dá publicidade, por isso que fica conhecendo o caso. Mas no caso, vamos supor, jogos escolares, é, pode acontecer também de. Pode. Só que assim, você tem lá no CBJD que os menores de 14 anos são inimputáveis. Hum, é, E para quem vai a punição em caso de reincidência? Em caso de reincidência, para o técnico. porra, então, tá vendo? injusto, eu acho. Há uma discussão da legalidade disso constitucional. Eu achei que era Existem, para a escola, para o porque senão você clube. fala assim, ó, meu filho ele é inimputável, vamos prender o pai lá. Pô, já é. Ou o filho de fulano causou dano ao terceiro. Nossa. Crime de dano. Ah, mas ele é inimputável, prende o pai. Há uma discussão, mas enquanto não houver nenhuma jurisprudência nesse sentido, nenhuma intervenção, é É isso, tá assim. lá. Menor de 14 anos são inimputáveis. Cometeu uma transgressão de forma reincidente, não é a primeira, a punição vai pro técnico. Até porque, doutor, pô, joguei, moleque, né? Sempre jogava esses campeonatos, nunca tinha ciência disso, né? E até questão assim, times de bairro mesmo, de rua, que às vezes faziam os campeonatos ali, né, entre os times. Também pode ocorrer nesse caso? Mas ali no campeonato de bairro, você está dizendo, é uma organização bem particular. Aham. Mas pode. Você fala assim, olha, É, eu quero é, fazer um julgamento aqui. Ó, o cara agrediu fisicamente, sim. deu soco na Às cara. vezes tá alguém lá da torcida filmando e ocorreu. Porque assim, não, isso aí ninguém vai ficar sabendo. Se ficar sabendo, é Aí se for ali. lá uma partida de handebol, procura a Federação Paulista de Handebol. Fala, ó, tive um caso lá. Por quê? Porque esse atleta, é, quem joga no time de bairro, o sonho dele não é acabar ali, né? Sim, O sonho dele é jogar numa equipe minimamente estruturado. estruturada conforme aquilo que a gente espera de um clube, minimamente estruturado. Então, você pode ter sanções ali para aquele atleta que o impeça, por exemplo, se ele for maior de 14 anos, tá? Que o impeça de se vincular a um time. Ó, tem uma punição para cumprir. E aí que entra a questão da cesta básica, tá? Aí, nesse O caso. tribunal não pode, na sua pena, na sua condenação, na sua aplicação da penalidade, não tem previsão no CBJD a aplicação de substituição por cesta básica. Essa previsão é interna, tá? Do STJD, acho que o STJD também aplica essa questão. Mas tem uma portaria do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Paulista, mas tem algumas condições. A gente chama de condição sine qua non. Tem que acontecer. Aquele atleta ou a equipe tem que estar fora do campeonato. Tá? Aí
o apenado, o condenado, o disciplinado, ele vai pedir, e é o presidente do Tribunal de Justiça que faz essa conversão. Então, por exemplo, teve um clube recentemente que foi apenado no campeonato de um ano anterior a perda de mando de jogo por indisciplina da torcida, por 2 partidas. Uhum. Aí o clube fala o seguinte, pô, o Campeonato Paulista na minha divisão tem 10 partidas. 5 em casa e 5 fora. Se eu perder 2 mandos de jogo, vou jogar 3 em casa. Isso pode impactar no meu resultado? Com certeza. O, A o, probabilidade é o grande. que o time mais quer é jogar em casa. Porque tem a torcida, tem N fatores. Aí você tira 2, tira não. É apenado, coube a penalidade e tem que cumprir. Aí o que o clube faz? Pô, o campeonato terminou, eu vou chegar o ano que vem, cumprir 2, eu vou pedir a conversão em cesta básica. Aí compete ao presidente do Tribunal de Justiça Desportiva converter ou não essa pena em cesta básica. E ele vai dizer quantas cestas básicas e para quem será entregue. Porque senão fica fácil, né? Você pede a conversão, vai lá numa comunidade lá que é o time, por exemplo. Uhum. E aí, Ajuda, rapaziada, fala que eu entreguei aqui. Não, tá Tá beleza. Ó, tudo entregou bem. aqui, tá tudo certo. Ainda ganha um voto ainda. Ainda ganha. Amistoso. Esses times que estão debaixo desse guarda-chuva de federações, de liga, amistoso. Vocês entram também, se der É algum difícil pepino? você ter um problema num jogo amistoso. É. É muito difícil. O nome já diz, né? Amistoso. Se tiver um conflito, o árbitro para, os dirigentes. Uhum, Ó, vamos parar aqui. Já aconteceu. Eu fiquei sabendo de jogo uhum. amistoso lá, o pau fechou. Sempre tem mais exaltado. Ó, parou, acabou. Acabou, cada um pro seu lado, vamos pra casa. É, o nome já diz, amistoso. Se é pra ter Amistoso, briga, pô. então acabou. Então, você vai invocar a justiça desportiva pra um jogo amistoso. Pode acontecer? O que traz mais recurso no TJD ali, enfim, disciplina, súmulas, alguma coisa Como de assim, regular. recurso? Ah, o recurso, o que traz mais? Dá pra gente Ah, o falar? que se recorre É, o mais? que se recorre mais. Bom, é que os recursos eles fogem das comissões e vai direto para o tribunal pleno. Então, a gente só fica sabendo pela Hum. ata. Mas é pena de suspensão para técnico, tá? Para dirigente, Só porque o cara gritou, o cara tá gandula, lá bravo. gandula. Gandula também. Por que gandula não é suspenso por Segura a bola. partidas? Ele é Filha da mãe. suspenso por dias. Então, dependendo do que ele faz, pena mínima, 30 dias. Porra. Então, você fica um mês sem trabalhar. Lógico que o tribunal fala, porra, rapaz, pai de família. É. Poxa, meu. Senão a gente pediria, né? Manda aí Mas o tá na lei, tá na regra, certidão né? de nascimento dos seus filhos, Vamos onde ajudar. você mora, o aluguel, que a gente vai sopesar a pena. Não, tem lá pena mínima e pena máxima. Lembrando que os atletas amadores, no caso de campeonatos da federação amadores, sub-14, 15, 11, 13, o artigo 182 do CBJD, ele prevê uma redução pela metade da aplicação da pena, por conta do amadorismo, tá? Então, aplica o artigo 182. Só que ele não é regra absoluta, porque se houver reincidência do atleta, Uhum. reincidência específica principalmente, esse artigo não será aplicado. Hum. Então, ó, o artigo 206 fala de atraso para a partida. O clube ficou no vestiário lá e o técnico, não, tô resenhando aqui, deixa subir. Deixa subir. Vamos pagar essa multa. Vamos pagar. Você tem uma tabela de valores, tá? Por minuto. Ok? Vamos dizer que seja R$ 1.000 por minuto. O clube demorou 5 minutos para subir. R$ 5.000. Só que ele já tem uma punição e essa reincidência ela é mensurada em 365 dias, um ano. Se dentro desse um ano ele já tiver um 206 e for uma equipe de sub-17, por exemplo, ele deixa de receber o benefício do 182, porque ele é Outro artigo. reincidente específico. Dentro desse um ano ele já atrasou. Atrasou. Então a gente deixa de aplicar o redutor do 182. Justamente por causa disso, pela reincidência. Doutor, uma questão assim que a gente como torcedor comum também, né, sempre fica assim, caramba, às vezes acontece uma situação de jogo vindo da torcida. Por que que o clube paga, sendo que, assim, ele não se responsabiliza por aquele torcedor? Lógico, a gente imagina assim, quando é identificado, parece que, como o senhor já explicou, ele tem aquele julgamento e o clube acho que fica isento, né? Mas quando não é, por que que o clube tem que... Porque você tem uma questão de direito do consumidor, inclusive, Hum, tá? Você tem que manter, tá lá no artigo 191, inciso 3 do CBJD.
a ordem na praça de desporto. 191, artigo 191, tá? Proibir invasão de campo, Uhum. evitar e reprimir invasão de campo, lançamento de objetos na praça, no local da competição, e a baderna lá, a bagunça, sei lá, a desordem na praça. Torcida quer invadir. Isso é de responsabilidade do clube. Porque uma invasão, nós tivemos lá na final da Copa Taça São Paulo de Futebol Júnior, um tempo atrás, um torcedor pulou para dentro do Com a campo. faca. Como que não, como que você julga isso? Lá no direito penal, a gente chama de crime de mera conduta. Crime de mera conduta é aquele que não exige um resultado naturalístico, tá? Porte de arma. Não exige um resultado naturalístico, basta estar com a arma. Você não precisa apontar para ninguém, atirar em ninguém, roubar alguém, não precisa. Se for abordado por um agente de segurança pública, você cometeu um crime, é um crime de mera conduta, basta executá-lo. Invadir residência, por exemplo. Eu pulei aqui, fui usar o banheiro, estava apertado na rua, pulei. Eu não fiz nada. Eu pulei para dormir aqui, tem uma cobertura bacana, tá? Você não fez nada, você só invadiu. Mas o tipo penal já configurou. Então, repreender essa manifestação de torcida, você não precisa que esse cidadão tirasse a faca lá e esfaqueasse alguém Uhum. para poder punir o clube. A fiscalização e a revista para o ingresso desses torcedores no estádio é de responsabilidade do clube. É mitigado com a Polícia Militar. A Polícia Militar está presente nos grandes espetáculos. Mas você não vai num show do Rolling Stones e a polícia está lá fazendo a revista. O que distingue o show do Rolling Stones e um jogo de futebol? Para o direito do consumidor. Ambos são espetáculos que você compra o ingresso para assistir. Num caso assim, doutor, que estava começando a virar comum, mas é outra questão também que a gente não tem entendimento, que parece que agora também os clubes estão começando a ser punidos, que é os drones. Como é que o cara consegue entrar lá no estádio, né, com o drone, mas assim, o clube vai intervir nessa questão, Então, porque é uma coisa externa. vamos lá. Boa pergunta. Vai ganhar uma estrelinha lá, não. Você está numa praça desportiva, o cara está com drone e sai lá vamos usar aqui do Allianz Parque, que é um lugar assim com mais residência no entorno, Uhum. prédios e tal, que possibilita alguém estar lá em cima, lá na cobertura de um prédio e lançar um drone para dentro do campo, ok? A responsabilidade do árbitro é parar a partida. Uhum. Ele tem que parar a partida, se não for identificado, porque os meios de comunicação que têm o direito de transmissão pode ter drone, tá? Certo. É um direito. Por isso que eu falei, aquilo é um produto privado. Se fosse público, qual o problema? Eu não posso filmar, por exemplo, a praia. É aquela discussão. Eu dou aula de direito consumidor, tá? Falo, professor, o cara me filmou. O que tem? Não, mas eu não autorizei. Mas está no espaço Publicou? público. A Globo tá lá na Paulista, lá, por exemplo, qualquer meio de comunicação. Olha, hoje vai chover e tal, vai ter uma. Aí passa lá, você fala, eu não autorizei, não, hein? Se Tá no passar, vou espaço querer dinheiro. público ali. Não, porque não foi explorada essa imagem. Aham. Os fins são jornalísticos. Certo. Agora, não pode o que aconteceu num julgamento. A pessoa está na praia lá. Olha, hoje sol, todo mundo na praia, inclusive quem está fora do peso. Hum. Põe o seu biquíni e vem pra praia. Aí filma uma senhora meio. Uhum. Aí humilhou a pessoa. Pode? Tá no viés jornalístico? Não, né, meu? Aí cabe um dano moral, porque ele extrapolou ali o seu poder, o seu direito. Mesma coisa no futebol. Então o árbitro vai parar a partida, tá? O diretor do jogo vai relatar. Aí vai chamar lá o diretor do estádio, quem responde pelo estádio, fala, não é nosso, não é da torcida, não é daqui, tá? Então isso vai ser relatado. Há uma responsabilização da agremiação? Em princípio, sim. Mas ela vai se defender. Fala, olha, não tem como. Porque assim, cara, como é que eu vou. Só se o cara colocar um sniper lá pra. Aconteceu recentemente. Derrubando, né? Aconteceu recentemente no campo de futebol. A polícia militar se fez presente no estádio com o seu pessoal do reservado, policiais descaracterizados, tá?
E como o estádio naquela localidade naquela cidade tem uma ótima localização para observar todo o entorno, é um local mais elevado, a polícia subiu um drone. Hum. O árbitro parou a partida. Ó, tem um drone aí. Boa. Aí vai, tá o pessoal no estacionamento com o controle lá. Pô, A mas, não, polícia eu sou veio. polícia, pô. Pô, tem que avisar, né? Então o diretor da partida vai colocar lá. Pessoas identificadas como policiais militares operaram drone e argumentaram que foi para uma operação policial, determinada pelo alto comando da corporação, que não quer filmar partida nem nada. Ok? Então, põe no relatório, chega lá na federação, ô, batalhão, você fez isso? Não, nós fizemos, tá aqui a ordem de serviço da operação, tá, beleza. Então não é toda vez que subir um drone lá haverá punição. Entendi. Porque a polícia também faz imagens durante a partida. Vai uma pessoa só para fazer imagens, que ele não intervém em absolutamente nada, ele fica com a câmera filmando. Tem briga, ele vai lá, posiciona a câmera para tentar identificar a pessoa. Ah, pode? Tá lá, ele tá dentro do campo filmando lá. Mas é para uma outra finalidade, né? Sim, sim. Não explorar as imagens. Voltando na questão dos julgamentos, os auditores, enfim, quando vai ter um julgamento, é importante e vocês fazem que seja acelerado dentro da competição esse julgamento, para ter dentro da competição, e esse aceleramento pode acabar errando em algum sentido. O Tribunal de Justiça Desportiva, eu vou falar de São Paulo, tá? Não conheço os outros. Por si só, tá no seu cerne os julgamentos, não sessão rápida. Partida dia 13 de julho, vamos julgar semana que vem. Por que nós fazemos isso? Tá? Primeiro, diante da nossa competência em julgar, do conhecimento tanto do Tribunal Pleno, os auditores do Tribunal Pleno são pessoas vivenciadas no meio desportivo, o presidente tem a sua competência inegável, a vice-presidente da mesma forma, vive o futebol, tá? Porque pode impactar na classificação. Segunda fase do Campeonato Paulista da Série A. Na primeira fase são 10 jogos, se não me engano. Já vai para a segunda fase. Se você tardar em julgar, um time que está na segunda fase, no mata-mata, pode não ter aquele direito de estar lá, porque ele vai perder ponto. Ele vai ter um atleta suspenso. Então você precisa dessa celeridade, porque impacta na classificação do campeonato. Então a gente não deixa, vamos julgar isso aí só segundo semestre. Não. E não é linha de produção. Todos os auditores recebem os processos antecipadamente para estudar os processos e eles vão lá não com os seus votos pré-fabricados, porque a defesa está lá. Como é que eu levo um voto concluído se eu não ouvi o que a defesa tem para me dizer? Se a defesa vai apresentar provas, porque, diferentemente do direito civil e do direito penal, você não pode criar uma prova para trazer no dia, na hora. Direito esportivo pode. Inclusive, senhores, estou aqui com o atleta denunciado. Ele vai fazer o seu testemunho oral aqui. O jogador senta lá. O que aconteceu, jogador? Foi isso, eu não dei cotovelada, eu não dei cabeçada, tal. Vídeos da partida, com destaque. A defesa produz lá, dentro do seu escopo defensivo, todos os meios legais e provas que possa obter para minorar, para absolver o seu cliente. Isso dentro do direito esportivo é a mesma coisa. Então, às vezes você fala assim, isso aqui, meu, já está... Né? Se alguém pensar, isso aí já está condenado. Chega lá, tem uma prova. Não foi ele. Não foi ele. Foi um outro atleta. Tem um caso, não recordo, acho que o Wallace vai saber melhor, que eu lembro que eu acho que é o Flamengo e um outro time que brigam até hoje para quem foi Taça das bolinhas. campeão, né? Isso já está na justiça comum, tá? Ainda está desportiva mais, né? Então, mas por quê? Ali é um caso emblemático e midiático. Porque aconteceram 2 campeonatos. Paralelamente, 2 campeonatos. Um organizado pela CBF, se não me engano foi isso, e outro por uma liga de futebol. E aí quem chegou na final da CBF lá foi o Sport e Guarani. E o outro foi Flamengo e Internacional. Tá. Eles não estavam em confronto. É igual o boxe. Diferente. CMB, né? Confederação Mundial de Boxe, Associação Mundial de Boxe, Liga Mundial de Boxe. Aí o cara ganha lá na liga, eu sou campeão mundial da liga.
porque tem a Conselho Mundial de Boxe. Ah, congrega os boxeadores mais importantes. Não sei. Então foi o que aconteceu. Você tinha um campeonato da Liga e o campeonato da CBF. De quem que é o campeão? Quem que é o campeão? Para a FIFA, o campeão é do campeonato organizado pela CBF. CBF? Ah, mas outro tem legitimidade. Tá bom, discute aí na justiça comum. A legitimidade do Nem a campeonato. Justiça Desportiva conseguiu resolver. Aí não dá, né? Né? E a questão é nessa parte aí, né, doutor? Aqui, assim, se o Flamengo é considerado campeão realmente, aí ele ficaria com a taça. Como não foi campeão, quer dizer, foi campeão, mas não pela A CBF, CBF. aí o esporte que é considerado Mas campeão. parece que a taça desapareceu, né? Então, a taça acho que foi. Ó, o negócio foi tão assim, né, doutor, que a taça teve uma época que ficou sendo pro São Paulo. Porra. Que dia E de aí rolo. entrou Vai essa virar uma taça briga. itinerante, ó. Fica um ano em cada um aí. Cada um, pô, faz 3 taças, entrega um pra cada um, todos vocês É. são campeões. É igual nós tivemos na história do mundo, né? Teve uma época que teve 3 papas, né? Aí o cara fala, pra quem que eu vou? Vou rezar. Eu vou. Doutor, uma Ai, questão assim, né, a gente sabe lá, o que o senhor estava explicando aqui para nós, que tem lá as regras, as leis, né? E até dentro, né, do que o senhor já explicou, e até trazer uma questão que hoje está em alta no futebol brasileiro, principalmente, que são os gestos obscenos. Quando o jogador ele é expulso na partida, que acredito que por ele ter cometido esse gesto, né? Por que ele ainda tem que ser julgado novamente se assim, ele já não está recebendo a punição dentro do campo? Mais uma estrelinha pra você. A Constituição. quero uma também. Faz Não, a pergunta boa, né? A Constituição, ela. Pirâmide de Kelsen, tá? Ela tá acima de todas as normas. O que ela diz? A presunção de inocência, pô. O devido processo legal tem que ter. Se você fala assim, ó. Ah, você matou? Ah, eu tô vendo aí com a faca. Ah, já vai lá, já escolhe um presídio pra você, já vai, cara. Não precisa nem te levar, tá? Pega sua família aí, pega o carro e leva você aí. Escolhe um presídio aí. Já vai direto. Tem vaga nesse. Tipo consulta médica. Eu tenho vaga às 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, vai lá. Não. O devido processo legal. Aos litigantes, tá garantido o quê? A ampla defesa e o contraditório. Ah, mas as imagens estão lá. Tá bom. A súmula da partida, que é de lavra do árbitro, ela goza de presunção relativa de veracidade. Ela não é absoluta. Se ela fosse absoluta, já não precisa nem julgamento. Pune o cara. Mas ela goza de presunção relativa de veracidade. Como pode acontecer pelas imagens trazer uma prova. Olha, a olho nu parecia que ele deu um. Aconteceu com o jogador da Suíça contra a Argentina. É que foi a. Ele, Simulou? Foi. se não tivesse o VAR, ele Passaria a continuava na partida. O jogador da Argentina com o cartão amarelo, ok? E ali entrou uma questão nova, né? Da interpretação do VAR. Quando que o VAR pode intervir? Tinha lá, olha, gol, pênalti, né? Pode intervir. Aí colocaram erro de personalidade. Deu o cartão para a pessoa errada. Se o jogador da Suíça não tivesse, se o jogador da Argentina não tivesse tomado cartão, o VAR não ia intervir. Ia ser falta. Falta, segue para lá. Como houve a apresentação do cartão amarelo, o VAR falou: vem dar uma olhada nisso aqui. O ator lá E realmente das novelas. esse lance citado, ele ludibriou a arbitragem, né? Que é nítido quando você olha assim, o cara não fez nada. Então, mas é olho nu pro árbitro. Quando você vê o lance assim na velocidade real, pô, o cara dá uma butinada no cara, dá uma bicuda no cara, o cara rolou, meu. O cara pulou lá, tá. Aí você vai ver, cara, parecia um dublê de filme. Aí, erro de personalidade, chama o VAR, chama o árbitro, tira o cartão do argentino, aplica o cartão pro jogador da Suíça, que já tinha um cartão, embolou, né? Embolou. Aí ele vai expulso. Prejudicou o time? Demais. Mas Mas tá é a na questão. regra, né? Então, tá na Doutor, regra. vou voltar aqui novamente e insistir um pouco na justiça comum. Passou lá pelo STJD. O cara foi procurar porque ele acha que foi, né, injustiçado, ele vai procurar. Tem alguma pena para ele porque ele saiu ali da justiça desportiva? Ele vai ter um problema com a Vai. FIFA, né?
Muitos clubes que ameaçaram que ia entrar na justiça comum, nós vamos na justiça comum. Alguém falou, cara, não vai. Não vai, porque o juiz da justiça comum falou, cara, Não isso aqui não entendo tem nada a ver nada. comigo, meu. Ah, Vou declinar minha já competência, tô né? com o meu Não, vou teto aqui declinar a cheio. competência. O juiz falou, eu sou incompetente para isso. Uma questão. Mas aí não pode chamar o perito, o especialista também, como acontece. Mas normalmente é o quê? Inscrever o jogador de forma irregular. Perdeu ponto, perdeu campo, foi rebaixado. Não vale a pena Aí você também, vai né? entrar a FIFA vai falar, meu, Algo mais esse clube sério, vai ser assim. punido aqui, vai. Um exemplo, tá? Não sei se é isso que vai acontecer. Mas vamos punir esse clube aqui, vamos tirar dos campeonatos por 2 anos. Porque assim, ó, o que que acontece? Aqui falando não como do TJD, tá? Advogado especialista em direito esportivo. Todo mundo reclama que joga a cada 3 dias, não é isso? A Copa do Mundo não acontece os jogos a cada 3 dias? Alguém reclama? Ah, mas é que tem que viajar. Bom, então a questão não está No na jogo. periodicidade, e sim na viagem, é isso? Então vamos reclamar das viagens e não da jogar a cada 3 dias. E nenhum clube, teoricamente, é obrigado a jogar. Ó, você conseguiu vaga na Série D, acontece muito. Série D do Brasileiro, o time falou, eu não tenho condições de jogar. Eu desisto da vaga. Você não é obrigado a jogar. Então o time não tem que jogar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e O Campeonato problema é quando ele Carioca. quer jogar Ele quer todos, jogar porque mas o jogador recebe só um salário. Obviamente o contrato já vem, ele já sabe as competições, né? ele é funcionário do clube. Agora aqui, a imprensa desportiva que me perdoe. Não, mas a televisão aí todo dia falando que o jogador A, B e C é patrimônio do clube. Gente, pessoas não são patrimônio de De empresas. ninguém, né? Nem de ninguém, mas nem de Não. empresa. Ele é um ativo do clube. Por favor, aproveitem aí, quem estiver assistindo ou vai assistir depois, faça essa correção. O jogador não é patrimônio do clube. Patrimônio são bens. São bens imóveis ou móveis, mas não ser humano e nem ativo. É a mesma coisa que fala assim, ó, o Corinthians vendeu caro a derrota para o Palmeiras. Você conhece alguém que compra a derrota? O Corinthians vendeu o quê para o Palmeiras? A vitória, né? O que o Palmeiras, um exemplo, estou dando exemplo aqui, 2 times. O que o Palmeiras levou para casa? A vitória, então não foi a derrota. O Corinthians vendeu caro a derrota. O que Quem complica compra? tanto? Complica tanto assim? Porque são jargões do meio que as É, pessoas acabam falando. Esses dias, na minha aula de direito penal, o aluno falou, professor, mas por que o preso tem direito a auxílio reclusão? É porque está na lei. Não, mas ele não tinha que ter direito. Mas por quê? Não, porque o cara é criminoso. Não, mas não é todo mundo que tem direito. Não são todos os presos que têm direito. Só tem direito ao auxílio reclusão o preso que, à época do crime, contribuía com o regime geral da Previdência. Ou seja, já acha que é todo ou mundo. pagava o carnezinho, o carnê, ou tinha uma MEI, ou ele estava registrado numa empresa. Aí você vai punir a família. O cara contribuía, está preso, estava trabalhando, foi preso, não vai receber salário. E a família? Você vai punir, estender a punição para a família? Não, tá aí o auxílio reclusão. Então, o aluno de direito tem essa dificuldade porque houve programas Uhum. policialescos e os caras ficam malhando, falando disso aí, tal, como se fosse verdade absoluta, e não é. E a mesma coisa no futebol acontece. Doutor, no caso do jogador, você acha que tem jogador bem inteirado nas leis? Ou não precisa estar, mas o que Olha, o básico que ele precisa estar ali atento? de forma pioneira, a Federação Paulista de Futebol criou, principalmente na Taça São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, popularmente. Os auditores, eles montam uma equipe itinerante que eles vão nas sedes do campeonato fazer palestras sobre a justiça desportiva. Inclusive sobre a proibição, viu? Jogadores amadores, atletas aí, iniciantes, a proibição de participação nas bets. Seja ele, seja um familiar dele, tá bom? Isso para atletas, inclusive profissionais, óbvio. Óbvio. E aí, também para A proibição de amadores. jogar na bet. Pô, o pai do jogador A, B ou C fala, filhão, sofre um pênalti lá que eu apostei na bet lá. Putz, verdade. Olha, a gente não tem É o noção, que né? ocorreu com o Paquetá, um jogador Paquetá, né, doutor? Teve denúncia nesse É, sentido, né? e o Bruno Henrique também do Flamengo. Eu não sei como é que ficou, mas. Isso. Teve lá. Não, já teve o julgamento dele, né? Houve
julgamento e depois o recurso e tal, e isso já foi exaurido lá na Justiça Desportiva, no STJD. Mas muitos atletas são punidos. E às vezes a punição de 2 anos de suspensão, A se gente, houver envolvimento na manipulação de resultados. a gente vê, acho que, se eu não me engano, acho que na Premier League, acho que até na NBA, o caso, se o jogador for pego envolvendo, ele é excluído O nosso não só da código, competição, mas sim, ele é da banido do profissão. esporte, isso. Aqui nós temos sempre, as pessoas falam, mas o cara tinha que ser banido para sempre. Não existe prisão perpétua no Brasil. Até a questão das pessoas que ficavam em hospitais manicomiais, que chamavam antigamente, que eles não ficavam presos, mas tinham problemas, pessoas com deficiências intelectuais, ficava ad eterno. Até isso o STF falou, olha, não pode, não existe prisão perpétua, então não pode ficar internação perpétua. Também não pode. Então, você tem um banimento só se na reincidência. Tem previsão de banimento, mas na reincidência. O doping, por exemplo. Num primeiro caso, a suspensão de 2 anos, por exemplo. Uhum. 2 anos de suspensão. O atleta não Acabou. vai jogar na várzea. Difícil. Vai jogar nas ligas amadoras, Uhum. tá? Vai jogar. Mas nenhum clube ele vai poder participar. Porque ele está punido por 2 anos. Pode voltar depois? Tem N casos pessoas que voltam. Nós tivemos muitos jogadores já punidos nesse sentido e voltaram para suas vidas. Ali algum clube que acaba, olha, eu vou diminuir aqui o seu salário, vou manter você nesses 2 anos, você vai treinando aqui para não te deixar desamparado, tá, né? Até por gratidão, às vezes, pelo que o jogador já fez pelo clube, né? Acaba tendo essa reciprocidade. Doutor, só resgatar um termo que o senhor falou logo no início, a questão de cartões amarelos, Uhum. que leva à suspensão, logicamente, aí, que o senhor falou que acho que sai também no BID, os clubes têm essas informações. Mas resgatar um caso de 2013 que aconteceu lá com a Portuguesa, Flamengo, Fluminense, que resultou na queda da Portuguesa, porque escalou um jogador que estaria suspenso. Como o senhor disse, o clube não sabia, tinha como eles não saber, até o próprio jogador não saber que ele estaria suspenso Olha, nesse tempo? o jogador, às vezes, ele não tem isso memorizado, quantos cartões ele tem. O clube tem esse controle. Tem um scout dentro do clube, ou deveria ter, pelo menos, para controlar os cartões. Controle de cartões. 2 amarelos. Tomar o terceiro, você vai ser suspenso na próxima partida. Até existe o que a gente fala, não é ilegal, mas pode ser imoral, não sei. Quer falar, na próxima partida nós já estamos classificados, não tem valor nenhum pra gente. Perdendo ou ganhando, nós já estamos em primeiro. Então provoca um cartão aí para você já cumprir na outra lá. Não vai valer nada? Agora, porque a outra fase eu preciso de você. Hum. É ilegal? Não. É imoral. Pode ser imoral, vai. Eu acho que Pode faz ser, parte mas faz parte. Eu acho que o VAR é um grande erro que teve no futebol até hoje. Tá tudo bem. Aí o jogador provoca o cartão, o árbitro dá o cartão para ele, tá resolvido, ele não joga o próximo. Agora, quando é o caso de 2 amarelos na mesma partida, aí os 2 amarelos significa a aplicação do cartão vermelho. Uhum. Aí a procuradoria se interessa por isso Uhum. e pode levar esse jogador a julgamento pelo segundo cartão amarelo. Que normalmente é no 250 ali, né? Às vezes, por exemplo, o jogador toma um cartão amarelo, o goleiro demora para cobrar o tiro de meta. O árbitro vai lá e amarelo. Aí depois, o time tá ganhando, falta 1 minuto. Aí o jogador vai pegar a bola para cobrar uma falta, ele fica lá na frente, dá um tapinha na bola para ir para lá, aí o árbitro, outro amarelo, Expulsão. vermelho. Aí vai para julgamento. O que você fez? Eu entrei na frente da bola lá. É absolvido. Não é que é absolvido, mas ele vai para julgamento, tem que se defender. Tem que se defender. Até Se- porque ele quer jogar, ele quer Tem que se defender. Para que a ajudar a pena equipe. não aumente, Aí você né? fala, pô, mas caramba, cara, o cara não fez nada, Não meu. fez nada. O cara não fez nada. Ou vai lá, Bandeira, pô, presta atenção. Pô, esse cara aí, por exemplo, o Embolou. Se fosse num campeonato paulista, por exemplo, ele ia para julgamento lá. Ia cair no julgamento em uma comissão. Aí você fala, cara, só porque eu pulei lá Então você tem a suspensão automática. Uhum. Todo cartão vermelho gera uma suspensão automática. E o terceiro também, né? No caso, o Não, terceiro o amarelo. terceiro amarelo.
Isso. Terceiro amarelo. Sequente. Isso. O vermelho é retirado da partida. Só tem uma pessoa que não é retirada da partida em caso de cartão vermelho. Ou de expulsão, né? Eu não exibe o cartão, mas tira. Que é o médico. Ah, Ele não pode ter partida sem médico. Sem médico, É. O clube não vai levar dois. Ó, leva dois que um vai xingar o árbitro e aí vai ser expulso e fica outro. Não. Ok? O árbitro pode tirar ou exibir o cartão vermelho, é da comissão técnica. Pode dar um cartão vermelho, porque o técnico recebe, auxiliar. Na comissão técnica deu cartão pro médico, vai. Quem não recebe, gandula não recebe. Aí ele não pode sair, porque não tem partida. O árbitro vai colocar lá, expulso da partida, permaneceu sentado ali no cantinho e tal, porque ele não pode sair. Não pode sair. Mas na outra partida, suspensão automática. Aí Tá? tem que ser substituído. Tem que ser substituído. Ah, vem outro médico. Outro médico. 3 amarelos, suspensão automática. Cartão vermelho ou 2 amarelos na mesma partida, suspensão automática. Se ele for julgado, no caso de agressão, 4 partidas. 254A, pena mínima, 4 partidas. Foi configurada agressão física. Quantas partidas ele vai cumprir? 3. Já não cumpriu uma da suspensão automática? É mais 3. Mais 3. Então, todo mundo que está ali sujeito dentro do campo, até o roupeiro, se tiver ali, todo mundo tem a chance de tomar um cartãozinho, né? Sim. Pode se envolver numa confusão, né? Doutor, uma questão, a gente falando assim, lógico, é mais questão de clubes e jogadores. Mas na questão da arbitragem, o TJD também pode julgar o árbitro, porque assim, o que aconteceu? Só para dar um exemplo, aí o senhor me corrige ou não. Acho que no campeonato, não sei se foi no Campeonato Paulista ou no Brasileiro, acho que foi identificado dos dois lados dos dois times que um árbitro estava ofendendo os jogadores. E acho que inclusive depois acho que ele pediu desculpas, alguma coisa assim. Nesse sentido, ele pode ser julgado também? Ele foi julgado. Foi julgado. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê quem são as pessoas que a gente chama de jurisdicionado. Comissão técnica, diretoria, jogadores, gandula, médico, massagista, roupeiro e arbitragem. É comum, não é difícil não. É comum os árbitros serem alcançados pela justiça desportiva e serem julgados. Alguns vão lá presencialmente, dar suas versões. Inclusive na Copinha. Na Copinha acontece isso aí também. Uma conduta, é isso, doutor? Não, porque ele tem lá, ó, deixar de lançar na súmula de jogo lá o que ele deveria lançar. Tem uma previsão legal. Ó, você deu cartão para alguém, você não lançou na súmula? Pô, esqueci. Hum, Já jogou alguns times aqui do ABC, doutor? Que São Bernardo, tá na Série B, Água Santa, Paulista. Já joguei. Já joguei. É porque são muitos campeonatos, né? Uhum. São muitos campeonatos. Então, O futsal faz parte também? da Federação Paulista, não. Tem um TJD próprio. Ah, tá. A gente está terminando, doutor. Eu queria que o senhor falasse rapidinho desses acontecimentos aí. Não sei se aconteceu na Copa, os gestos obscenos. O que está acontecendo? Então, O time do Corinthians foram 2 olha, jogadores, uma tacada só. lembrando que o direito, as leis são causuísticas, tá? O que significa dizer? Que precisa acontecer casos, começar a surgirem casos para sair uma lei. Tá. Como é que eu vou colocar no Código Penal 1950 o crime cibernético? Uhum. Não, o legislador nem sabia o que era isso. Ah, golpe do cartão, golpe na maquininha de cartão, golpe no banco, Pix, golpe no Pix. Não tem como. Então tem que acontecer o fato para provocar e modificar o comportamento social para que as leis apareçam. Então, por enquanto, esses gestos obscenos estão sendo capitulados como 258. Falta de ética, disciplina. Mas entendo eu que se houver uma reincidência constante, o CBJD vai ter uma inserção de um artigo para punir veementemente esse tipo de... Perfeito nunca vai ser, né, doutor? não dá. Mas o que o senhor mudaria hoje para melhorar na justiça desportiva? Ou acrescentaria? Algo Olha, que já passou na sua mão que você falou, pô, precisa dar uma... talvez um tribunal arbitral. Uma câmara? Uma câmara arbitral. Olha, você tem uma infração que você ofendeu a comunidade, ficou lá que nítido que você fez um gesto, mas foi uma xenofobia. Eu não sabia, cara, eu nem sabia que esse nome aqui é impróprio nessa região. Campeonato Brasileiro, você vai de
do norte ao sul do Brasil, né? Então você tem termos que em um lugar significa uma coisa e outra em outro lugar. Então, talvez uma câmara arbitral falou, olha, realmente você tem razão, porque você é de São Paulo, isso lá significa isso, mas aqui é pejorativo, você falou lá, a pessoa se ofendeu. Vamos compor aqui vamos fazer uma composição amigável, tirar do tribunal lá de processo, mais processo. Talvez Seria. fosse um caminho bacana para desafogar um pouco os tribunais, e eu falo especificamente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Paulista. Doutor, estivemos hoje aqui com o doutor Carlos Alberto, ex-tenente ou sempre tenente, né? Obrigado mais uma vez. Acho que a gente vai marcar um outro programa. Tem muitos Né? assuntos, Que a cara. gente ia abordar aí. Papo agradabilíssimo foi hoje. E uma simpatia sempre do doutor, de um amigo, um colega. Eu quem agradeço o convite, estou à disposição sempre para você. Suspendo a minha agenda para te atender. Pô, Olha, honra. confabulamos muito no intervalo na faculdade lá. Tá. E me coloco à disposição sempre, como eu disse. Quero agradecer também aqui o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, que gentilmente incentivou a minha presença aqui, doutor Arthur Dian, que eu mando um abraço aqui fraternal, e a doutora Mariana, a secretaria lá do tribunal, doutora Paula, doutor João, e os meus colegas ali da segunda comissão, que estamos semanalmente juntos lá. Doutor Daniel, que é lá da região do Vale do Paraíba, de Taubaté, doutor Berol, que é de Jundiaí, doutor André de São Paulo e o doutor Felipe também de São Paulo, são ali Só gente graúda. a turma ali que faz parte da segunda comissão. E é sempre um prazer aqui colaborar com os ouvintes e as ouvintes. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Elias. Obrigado, doutor, pela presença. Fim? Que papo bom, hein?